Você vê, Deus é bom. Bom, vamos orar. Vou pedir já para você abrir sua Bíblia. No livro de João 6. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos, Pai, Nos agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel e tem nos abençoado, Pai, tem sido fiel para com todos nós, apesar das circunstâncias. O Senhor é sempre bom, Pai. Nós agradecemos porque nós temos um herói do nosso lado, Senhor Jesus, que cuida de nós. Nós temos um super-herói, Pai, que nos salva das circunstâncias adversas, Senhor Jesus, que vem para nos suprir, Senhor Jesus, para nos salvar, para nos libertar, Senhor Jesus, e que nos ama, Senhor Jesus. Então, o Senhor que é bom, Pai, a todo instante, Senhor, está do nosso lado, mesmo que nós estejamos, Senhor Jesus, às vezes desesperados, o Senhor nos ampara, o Senhor nos cuida, o Senhor nos salva, Pai. Nós te agradecemos e pedimos agora que neste momento nós possamos aprender mais de Ti, Senhor Jesus, e que nós possamos também ser transformados pela Tua palavra, Senhor. É o que nós pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Bom, antes de eu começar, eu ia colocar outra passagem como a palavra-chave, mas essa passagem ela tem tocado tanto no meu coração, mas tanto, que eu vou usar essa palavra como palavra-chave, né? E eu estava em dúvida sobre qual escolher, né? Porque em todos os evangelhos você vê essa situação que aconteceu com os discípulos, né? Aconteceu a multiplicação dos pães e peixes, mas cada discípulo ele vai retratar uma coisa específica que estava acontecendo, né? E João vai falar algo específico que é muito interessante, né? Então vamos ler aí, vamos ler João 6, vamos a partir do 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Então a gente já vê aí. Seguia a numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os discípulos. Interessante algum fato, né? Herodes tinha sabido de Jesus, né? Mas porque João Batista tinha morrido, mas ele já tinha ouvido falar desse homem que estava fazendo esses milagres e estava pregando o evangelho e falou: poxa, será que João Batista ressuscitou? Não pode ser, eu acabei de mandar cortar a cabeça de João Batista, não pode ser João Batista. Então ele ficou curioso e mandou correrem atrás de Jesus. Então tinha esse movimento todo. Por outro lado, Jesus estava triste, ele queria se retirar num lugar sozinho com os discípulos, porque ele queria a companhia dos discípulos, ficar ali a sós com os discípulos. Ele queria ser consolado pelos discípulos, ele queria a companhia dos discípulos. Por isso que ele estava ali, queria ficar a sós. Só que, por outro lado, tinha a multidão que queria Jesus. Então, vocês veem ali o cenário acontecendo. E aí, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Ainda tinha isso, né? Então, ali no versículo 4, vamos continuar. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um do seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Esse rapaz, esse povo que ouviu Jesus pregar,
que viu Jesus fazer esses milagres, vocês viram que Jesus se retirou com os discípulos, eles queriam um lugar reservado. E nesse lugar reservado, ele estava longe dos povoados. Tinha um povoado aqui, tinha um povoado lá, e eles se retiraram para um lugar mais deserto. É o que Jesus queria, um lugar deserto. Então, não estava perto de povoado nenhum. Só que eles ouviam Jesus, eles viram que Jesus estava se retirando, eles correram atrás. Esse menino, ele carregava uma lancheira. A gente não sabe se ele estava com o pai, com a mãe dele, né? Isso eu já falei no GC. Mas a gente sabe o seguinte, que esse menino, ele tinha uma lancheira e estava ali no meio da multidão. Uma coisa que eu imaginei um dia, foi que esse menino poderia estar passando por ali e viu a multidão, assim como Jesus. Ele ergueu os olhos e viu uma multidão. E curioso, ele, caramba, o que está acontecendo aqui? E um dos discípulos chegou e falou para ele, ei, você aí, você tem alguma coisa de comer? O mestre Jesus está precisando. Mestre Jesus, e ele chegou lá, e Jesus estava lá, ensinando, falando sobre você compartilhar o pão, dividir, porque Jesus estava lá, ensinando, enquanto os discípulos estavam pedindo para que eles pudessem ser alimentados, não só do pão. Logo depois a gente vai ver que Jesus vai falar que Ele é o pão da vida, né? Lá em João 6,22, porque a multidão eles iam atravessar e a multidão já estava lá do outro lado. A gente vai ver que a multidão já estava do outro lado querendo mais peixe, mais pão, mais milagre. E esse menininho prontamente já deu o que ele tinha, já compartilhou o que ele tinha. Por quê? Porque houve um momento de crise, e é sobre isso que eu quero falar. Em momentos de crise, muitas pessoas se perguntam, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar? E também se perguntam qual é o caminho para a solução desse momento. Muitos discípulos ali ficaram com as mãos atadas e falando, não existe solução para esse problema, não existe solução alguma para alimentar mais de 5.000 pessoas que estão ali, né? Com certeza tinha mais de 5.000 pessoas ali naquele lugar e eles não poderiam alimentar essas pessoas. E Felipe falou 200 denários, eu não sei, não fiz o cálculo ali, não procurei saber quanto era 200 denários. E mesmo que fosse, demoraria, porque eles estavam no lugar onde tinha que ir lá numa cidade a comprar alimento, não sei se teria alimento suficiente numa cidade, e depois eles teriam que dividir, o outro iria em outra cidade. E não é tipo assim, hoje em dia, vai no mercado. Não, tinha que ir numa feirinha. Era feira, era tipo aqui, vamos dizer assim, uma feira... essas feiras que tem hoje em dia, feira de final de semana, que a gente vai, né? Essas feiras assim, não é feira de comércio, é feira livre. Era assim, o comércio lá daquela época era como essa feira livre. E feira da cidade. Então, eles teriam que ir num povoado pequeno, comprar o que tinha, tudo da feira livre, porque 5.000 pessoas a gente não tem na nossa mente hoje em dia, né? E aí, eles falaram, é impossível, mas Jesus falou, o que deve ter falado na cabeça deles, né? O que é impossível para um homem, para Deus, não é demasiadamente possível. Nada é demasiadamente difícil, nada é demasiadamente difícil para Deus. Então, a solução já estava ali, e eles não viam. E tudo começou com o quê? Com um menino. E esse menino foi um herói. Por quê? Porque ele foi o start para esse milagre. E Jesus pediu, quem tem alguma coisa, vede o que vocês têm na sua mão. E às vezes a gente não está enxergando o que a gente tem na nossa mão, o potencial que a gente tem na nossa mão, a gente não está enxergando a capacidade que a gente tem na nossa mão para sair da crise, porque a gente está focado muito no problema. Isso não é ter um pensamento positivo, isso não é a gente achar que a gente pode, pela nossa força, sair de qualquer problema, mas a gente enxergar que a gente pode participar do milagre de alguma forma, e que Deus nos dá a honra de participar dos milagres. Como que Ele faz isso? Assim como Ele fez com esse menino, 5 pães e 2 peixinhos. Compartilhar é cristianismo, participar é cristianismo. Se nós participamos das vidas uns dos outros,
nós estamos sendo cristãos. Participar das alegrias, participar dos milagres, participar das dores, participar dos sofrimentos. E o caminho que nós trilhamos é o caminho do milagre. O cristianismo é um caminho de milagres. O cristianismo nasceu no milagre. Quem diria que uma mulher virgem poderia conceber um filho? Todos aqueles que estavam ali, os animais, os pastores, todos aqueles que participaram desses milagres, caminharam, participaram desse caminho, que não é um caminho comum. Mas tudo surgiu com uma menininha judia orando e vendo um anjo. E isso tudo não é comum, né? Mas deu-se um start naquela menininha. E foi se afunilando desde antes, quando um povo se desertou e Jeremias falou: esse povo está sofrendo, a ferida que está nesse povo é do tamanho do mar. Quem vai salvar esse povo? Ninguém pode salvar esse povo, porque a situação desse povo é terrível. Os filhos morrem nas mãos do povo, os sacerdotes são mortos dentro do templo, o povo se desertou, está servindo a deuses que não são o Senhor. Por quê? Porque eles estão em lugares onde não há lei do Senhor. Quem salvará? Ninguém pode salvar, é impossível. Mas Deus olhava e falava: é possível, eu enviarei o meu Salvador. Então, quando a gente pensa que não existe como, existe como. E aí ele foi selecionando de uma tribo, 2 pessoas, em que ele enviaria o seu Messias, o seu Salvador. E os profetas foram anunciando, chegará, chegará, chegará. E veio esse herói. Então, hoje eu queria desenvolver um pouquinho mais esse tema da crise, que é um tema que eu gosto muito. E quando a gente se vê numa crise, a gente se vê perdido. A gente fala: meu Deus do céu, eu não sei o que está acontecendo. A gente meio que perde a capacidade de julgar, né? A própria palavra crise, eu não sei se vocês sabem disso, mas ela, na sua etimologia, ela significa isso: julgar, selecionar, separar, discernir. Crise vem da palavra grega krisis, que significa julgar, separar, discernir, selecionar e emitir uma sentença. Quando o juiz emite uma sentença, quando você emite uma sentença, você está criticando. Por isso que vem a palavra crítica. Uma pessoa crítica é uma pessoa que critica, que separa, discerne as coisas, discernir, seleciona. E tudo isso é crise. Por isso a gente pode dizer que o homem é a própria consciência da crise. Só que durante uma crise, você perde toda a consciência da crise. Né? Sacaram? Por quê? Porque quando você está experienciando a crise, você entra no olho do furacão. E aí, cara, o que está acontecendo? Isso para você é inédito. E tudo que é inédito para a gente nunca viveu. É como uma criancinha, ela fica assim, só observando para assimilar. E a gente só fica lá, assimilando, assimilando. E parece que na crise é assim. O que está acontecendo? Eu não sei, eu estou só assimilando. E a gente está assim, só assimilando o que está acontecendo. Mas você não vai fazer nada? Não, eu estou só assimilando. E parece que na vida a gente vive situações assim, que a gente só está assimilando, né? Porque o povo de Deus, em muitas situações, não reagia. E aí, ele era meio que manipulado, era levado a adorar outros deuses, né? Em situações de crise difíceis, não sabia muito bem como reagir, e era necessário o quê? Se levantar um libertador. Ou às vezes se levantar um grupo de pessoas que guiasse eles no caminho certo. Então, na crise, é necessário alguém para guiar o povo no caminho certo. Esse é o primeiro ponto muito interessante. Nós precisamos de líderes, nós precisamos de pessoas especializadas que a gente possa ouvir. Se a gente não ouvir a pessoa certa, a gente com certeza vai se perder. Quem guiou o povo no deserto? Moisés. Se o povo não tivesse no deserto, já dei a resposta, entendeu? Eu estava lá dando a dica. Olha a dica, né? Professor assim mesmo, ele dá uma dicasinha assim. Meus alunos falam: professor, mas você já deu a resposta na prova ali, estava na outra questão. Eu falei: pois é, e tanta gente errou, né?
Então, o Moisés guiou o povo no deserto, né? Deus usou ele para guiar. Se não tivesse Moisés, o povo ia ficar ainda mais zanzando pelo deserto, não ia ser nem 40 anos, acho que até hoje o povo ia estar lá no deserto. Por quê? Porque o deserto é um lugar difícil, um lugar que você precisa ter alguém com conhecimento da área, né? E mais, saber para onde você está indo, por um propósito divino no caso, né? E Moisés sabia, porque Deus falava com ele, né? Como quem fala um amigo, e não falava com qualquer pessoa. Então Moisés estava lá mediando o povo. E no caso, em outros casos, por exemplo, com Davi libertou o povo dos filisteus em momentos de crise em que eles estavam vivendo, e de outros povos, né? Sansão também, e outros. Vamos dar só esses exemplos aqui, a gente vai voltar em outros momentos. Mas esses líderes, eles mostram para a gente o quê? Que você tem que ter alguém com uma especialidade, com uma característica específica que Deus vai dar para você para solucionar uma crise. O Piaget tem uma frase muito interessante, que a inteligência é a capacidade de resolver problemas. E todo mundo tem uma inteligência específica. Eu tenho uma inteligência musical, por exemplo. Eu gosto de tocar música, mas a minha frustração da minha vida, a grande frustração, é que eu não sei desenhar. Eu desenho muito mal. Eu pinto também muito mal. A Ingrid, eu sempre falo para a Ingrid, Ingrid, que eu queria aprender a desenhar que nem você. Eu sempre falo isso. E por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, não vai sair uma coisa legal, não vai sair. Eu posso tentar fazer um curso, e aí talvez eu consiga alguma coisa. Mas cada um vai ter a sua estratégia para solucionar problemas diferentes, né? Porque Deus deu um dom para cada um. E também porque vocês se esforçaram e desenvolveram esses dons. E Deus vai usar cada um nessa área, né? E não só isso, Deus vai usar todos nós como um corpo, que é o segundo ponto muito importante. Se todos nós somos uma igreja, essa igreja não pode funcionar separada, né? Nós precisamos aí ter essa funcionalidade do corpo, no sangue correndo, tal. Imagina, nós temos uma crise, sei lá, numa empresa, e aí essa crise é generalizada na empresa. Aí fala, não, então vamos aí consertar a área do marketing. Ué, mas e o resto da empresa? Né? Tem que consertar tudo. Vamos começar, tem todos os dilemas morais que eu lanço para o meu aluno, não vou falar todos eles, mas vamos lá. Tem um hospital inteiro com problemas, né? Nessa época que a gente teve lá do Covid, um setor inteiro com problemas. Você tinha 6 pessoas com problemas graves e uma pessoa com problema leve. Por onde você começava, né? Para solucionar esse problema, você tinha que ter pessoas muito experientes, né, nessa área do Covid, né? E, claro, você não podia ter só um médico, né? Você tinha que ter mais de um médico. Então, todas essas questões, você tem que ter uma pessoa especializada na área da medicina, né, que já tinha que ter passado por esses problemas. Mas, se fosse um problema da área jurídica, eu não poderia solucionar, né? Um problema da área jurídica, por exemplo, um dilema da área jurídica. Eu não vou começar a entrar nos meus dilemas morais. Vamos voltar para as questões as questões bíblicas, né? Se eu tenho um dom ministerial, por exemplo, evangelismo. Eu evangelizo uma pessoa, e eu trago essa pessoa, eu começo a evangelizar outra pessoa, trago outras pessoas, mas essas pessoas não são consolidadas, o que vai acontecer com essa pessoa? Todas essas pessoas não vão ter uma fé sólida, e é possível que essas pessoas se desviem, naturalmente. Então, nós precisamos de todos os dons funcionais, né? Se vocês sentem que há algum problema aqui na igreja, o que nós precisamos fazer? Suprir, né? Com a nossa inteligência emocional, né, espiritual, né, que Deus nos deu, nós precisamos olhar, olha, existe uma crise aqui, existe algo que não está funcionando. E Deus vai dar para nós a inteligência para solucionar esses problemas. Mas quem vai fazer o milagre? Deus. Paulo disse, um vai plantar, outro vai regar, né? Um vai... mas Deus vai dar o crescimento. Faltou um, né?
plantar, colher, isso aí. Outro vai colher, mas Deus vai dar o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus. O milagre do crescimento acelerado, no tempo certo, quem dá o crescimento é Deus. E esse é o milagre. O milagre da multiplicação ali no dia dos peixes, todo mundo ficou espantado com o que aconteceu. Mas isso é sobrenatural, não cabe a nós, né? O que cabe a nós é trabalhar e participar do milagre. Então, outro ponto importante é a criatividade. E aí é um elemento que você vai falar, não, mas eu não sou uma pessoa criativa, né? Em momentos de crise, nós precisamos ter jogo de cintura. Nós precisamos pensar fora da caixa. Nós precisamos observar as coisas sobre perspectivas diferentes. Nós precisamos fazer como a Ingrid faz, ser artísticos, né? Nós precisamos observar para trás e falar, poxa, como é que foi uma situação semelhante com essa situação, né? Jesus constantemente falava, assim foi com os profetas antes de você. Então, observe com as coisas que aconteceram antes de você e aprenda. Mas depois de aprender, olhe para a situação que está acontecendo, né? E busque observar o ineditismo. O que é o ineditismo? Você nunca viveu isso. E se você nunca viveu, busque inspiração do Espírito Santo para que você possa agir de uma forma nova. Isso é inovar. É sem você fazer nada novo, fazer algo que você nunca fez. Sacaram? Porque todos nós temos um potencial infinito em Deus de fazer algo novo. Só que esse potencial só pode ser destravado quando a gente entender que em momentos difíceis a gente precisa agir de uma forma a solucionar esses problemas que são apresentados na vida. E esses problemas precisam ser encarados de frente. Se nós vivemos situações difíceis, o mundo também vive. Raquel de Queiroz costumava dizer, eu sou como alguém que crê em Deus, mas ela era ateia, eu tenho um problema, eu não tenho a Deus para me ajudar a suportar as dificuldades da vida. E por ela não ter a Deus para suportar as dificuldades da vida, ela sofria muito. Ela mesma falava isso. Então, nós sabemos e temos um Deus benevolente que pode nos ajudar a suportar essas crises e a vencê-las, porque o nosso Deus não só existe, mas Ele é onipotente. Ele é onibenevolente, ou seja, Ele é bom, Ele nos ama e Ele quer nos ajudar. Ele quer nos dar apoio, nos amparar nos momentos difíceis. Ele é o nosso herói. É isso que eu queria falar, né? Ele é o nosso herói. As crianças não amam heróis? Homem-Aranha, sei lá, Batman, Super-Homem. O maior herói que já existiu foi Jesus. Ele é tanto nosso herói que ele salvou, literalmente, todo mundo, morrendo na cruz pelos nossos pecados. O ato heróico é o ato que vence a crise. Quando uma pessoa faz algo que é maior do que si e resolve o problema. Aí você fala, caramba, não acredito que essa pessoa fez isso. Ela fez isso e venceu. Ela se supera. Uma pessoa comum não faria, mas essa pessoa fez. Uma pessoa, ela conseguiu. A gente vê isso muito nas Olimpíadas. O cara corre, e caramba, ele conseguiu, se superou. Por isso que as Olimpíadas eram tão superadas, eram tão valorizadas na Grécia, porque eles valorizavam o homem e a mulher que eram sobre-humanas, que eram quase deuses, eram pessoas que eram sobre-humanas, que eram heróicos, que eram heróis. E hoje em dia, onde estão os atos heróicos dos homens e mulheres de Deus? Que se doam para que o milagre de Deus aconteça. O milagre de Deus está nos atos heróicos. Então, que a gente possa participar do milagre.
E o milagre está batendo na nossa porta, nos dias de crise em que nós vivemos. Se você abrir os seus olhos ao seu redor, quantos problemas existem? É verdade ou não? Mas Jeremias vai falar o seguinte: ainda ouso, porém, ter esperança, quando me recordo, o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom para as pessoas que se sujeitam, ainda jovens, ao jugo de sua disciplina, que permaneçam sozinhas em silêncio sob o jugo do Senhor, que se deitem com o rosto em pó, pois talvez ainda haja esperança. Que momento difícil eles viviam, mas ele cria na salvação, baseado na bondade, da misericórdia do Senhor. Creiamos que o Senhor é o nosso herói e que Ele há de nos salvar a todos, mas vamos participar desse milagre, em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus bom, um Deus que nos ama, e eu quero convidar-se, Jesus, quero convidar cada um que está aqui. Se você que está me escutando, se você não conhece esse herói, se você está me ouvindo, e se você acredita que esse herói pode fazer parte da sua vida e pode te salvar, feche os seus olhos e peça: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja o herói da minha vida, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida e salve a minha vida. Põe a mão no seu coração e fala: Senhor, limpe os meus pecados, limpe a minha vida totalmente, me transforme totalmente. E agora, para você que tem vivido momentos de crise, que tem vivido momentos difíceis, mas não enxerga uma saída, tem vivido momentos assim como esses discípulos viveram, assim como Jeremias viveu e tantos outros momentos difíceis, ponha também a mão no seu coração e faça essa oração dizendo: Senhor, o Senhor é o Deus das crises, que em Cristo tira todo o problema das nossas vidas. Nós sabemos que Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflição, mas o Senhor venceu o mundo. Então, nós teremos a paz acima de todo o entendimento. Mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por problemas, Senhor Jesus. Mesmo nesses problemas, Senhor Jesus. Os problemas não vão passar por cima de nós. Nós vamos passar por eles, Senhor Jesus. Que nós sejamos parte do milagre, Senhor. Que nós sejamos parte da solução que Cristo traz, Senhor Jesus. Que nós sejamos os heróis de Jesus, Senhor. Que nós sejamos esses heróis como esse menino foi, Pai. Trazendo os 5 pães e 2 peixinhos, Senhor Jesus. Trazendo as pessoas até Jesus, assim como esses discípulos trouxeram esse menino até Jesus, Pai. É o que nós pedimos, Senhor Jesus, que a Tua presença aumente em cada um de nós, Senhor, para que nós sejamos obedientes à Tua palavra e à Tua vontade, Senhor. Não cedamos à carne, Senhor, não cedamos, Senhor Jesus, à desobediência, à preguiça, Senhor, e também ao medo, Senhor, mas que sejamos ousados no falar, Senhor, ousados no agir, Senhor Jesus, e ousados na Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Rei do meu coração, seja